Mas eu vou me arriscar a falar algumas notas específicas sobre a responsabilidade civil do advogado. E já adiantando e tranquilizando vocês de que a nossa responsabilidade é subjetiva, não há aplicação da responsabilidade pelo risco da atividade, no caso da atividade advocatícia. Tá? Nós exercemos, sim, atividade, mas a nossa responsabilidade, por expressa dicção legal, tanto do Código de Defesa do Consumidor como do Estatuto da Advocacia, é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, tem fundamento na culpa. E aí nós vamos discutir agora o que é culpa. Culpa, traduzindo em uma frase apenas, é violação de dever legal. Quem viola dever legal age com culpa. E nós, a maioria aqui, eu sou advogado e imagino que a maioria da plateia também, ou seja, nós temos deveres no exercício do mandato, no exercício do poder de representação convencional que nos é conferido pelo cliente através do contrato de mandato. Nós temos deveres, sobretudo o dever de diligência. E a violação desse dever de diligência pode, sim, gerar responsabilidade civil do advogado. Hipóteses de violação do dever de diligência. A professora Maria Helena Diniz, por exemplo, tem uma conceituação bastante ampla dessa violação do dever de diligência. Ela inclui, inclusive, erros de direito na elaboração de uma tese, por exemplo, como violação do dever de diligência. Mas as hipóteses mais comuns, e a gente vai ver vários casos na jurisprudência, exatamente a perda de prazo para interposição de recurso ou para ajuizamento de ação, é a omissão de providências que caberiam ao advogado tomar e que geraram um resultado diverso no processo por conta dessa omissão de providências. Outras hipóteses também, a violação do segredo profissional, a não representação do constituinte nos 10 dias subsequentes à renúncia do mandato. Todas essas são hipóteses de violação do nosso dever de diligência. E essa violação do dever de diligência, então, pode gerar um dano ao cliente. Que tipo de dano? Então a gente vai pensar, bom, pode gerar um dano patrimonial, pode gerar um dano de natureza moral, mas hoje, e aí o doutor Cláudio também já começou a falar nisso, a tendência atual da responsabilidade civil, ou da teoria da responsabilidade civil, cada vez mais é de quê? É de expansão dos danos indenizáveis. Então hoje, recentemente, semana passada, o STJ prolatou um acórdão extraordinário sobre o dano moral social. Então vejam, cada vez mais a tendência é se aumentar o espectro dos danos indenizáveis. Por que isso? Porque o princípio ou o fundamento maior da responsabilidade civil é restaurar o equilíbrio que é rompido com o dano. Quando alguém causa um dano a outro, rompe um equilíbrio da relação jurídica, afeta a paridade da relação jurídica. E esse equilíbrio precisa ser restaurado. Então, por isso que um dos princípios mais importantes na responsabilidade civil é o princípio da reparação integral. Qualquer dano tem que ser reparado, quer seja de natureza patrimonial, quer seja de natureza moral, e outros danos que vêm sendo identificados, tá certo, no dia a dia das relações jurídicas. E um desses danos, que não é necessariamente um dano material ou um dano moral, é exatamente o dano decorrente da perda de uma chance. São situações que não podem se confundir com as situações clássicas do dano material ou do dano moral. Então, um exemplo bastante corriqueiro e repetido na doutrina é o sujeito que está lá guiando o seu automóvel para se dirigir a um local onde ele realizaria um concurso público, tá certo? E por conta de um ato ilícito de um terceiro que cruza um sinal vermelho, ele tem um acidente automobilístico, o carro é abalroado, tá certo?
ele tem prejuízos materiais pelo abalroamento, não sofreu nenhum dano físico, como seria, na teoria clássica, apenas, se a gente for considerar o dano material, tá certo? O dever daquele agente autor do ato ilícito seria apenas o de reparar os danos causados ao veículo, mas esse sujeito, em decorrência desse acidente, não conseguiu chegar a tempo ao local da prova a que se submeteria e, consequentemente, não pôde participar do concurso. Esse dano que ele teve de não ter podido participar do concurso, ele não seria um dano reparável, se for considerar de natureza moral ou material, ele não seria um dano reparável. Mas ele perdeu a chance de participar do concurso. E esse dano, ele sofreu, e esse dano tem que ser reparado. Então surge, dentro dessa linha de ampliação, de extensão dos danos indenizáveis, toda uma discussão sobre essa nova modalidade de dano, que seria a perda da chance, a perda da oportunidade perdida. Isso tem origem no direito francês, eu não vou me estender nessa origem. A Corte de Cassação francesa teve um primeiro acórdão que deu origem a toda essa discussão, mas a gente precisa entender, então, o que é essa perda da chance. A gente tem que entender primeiro, tá certo, que a perda da chance é a interrupção de um processo. Alguém estava em um processo em curso, tá certo? Que em razão de um ato ilícito, esse processo foi interrompido. E esse processo poderia levar essa vítima à obtenção de um proveito ou a evitar um prejuízo. Mas ele não conseguiu chegar ao fim do processo. Quer para obter o proveito, quer para evitar o prejuízo, ele não conseguiu chegar ao fim do processo porque houve um ato ilícito no meio do caminho que impediu que ele chegasse ao fim do processo. Então, essa é a perda da chance. Agora, existe grande dificuldade, a gente identifica, inclusive hoje, na jurisprudência, decisões que têm dificuldade em aceitar essa perda da chance como um dano diferente que também deve ser indenizado. Por quê? Primeiro, porque se a gente for para o conceito clássico de perdas e danos, a gente vai ver que, naturalmente, elas só abrangem os prejuízos efetivos, os danos concretos, e não um dano eventual. E aí, para se afastar a aplicação da perda da chance, vai dizer, não, mas o dano é eventual, eu não posso considerar um dano concreto, eu não sei se aquele sujeito que não fez o concurso iria passar naquele concurso, como é que eu vou pensar em indenizar o sujeito por não ter feito o concurso? Então, pelo conceito de dano, pelo conceito de perdas e danos, tá certo? Pela aplicação do conceito de perdas e danos, eu só poderia indenizar o dano efetivo, o dano concreto, e não o dano eventual. E outra dificuldade é a confusão que se faz entre a perda da chance e os lucros cessantes. Existem várias situações em que a jurisprudência compreende a perda da chance dentro dos lucros cessantes. O que são os lucros cessantes? Ora, é aquilo que o sujeito razoavelmente deixou de lucrar. Mas o lucro cessante, ele compreende a indenização pelo valor integral daquilo que o sujeito razoavelmente deixou de lucrar. Tá certo? Na perda da chance, a indenização ela não é concedida em razão da vantagem perdida, porque eu não sei e nem vou saber nunca se aquele sujeito iria efetivamente obter a vantagem. Mas a indenização é concedida pela perda da possibilidade de saber se ele iria ou não obter a vantagem. Então, a perda da chance não é lucro cessante. A perda da chance é um dano em si mesmo. Ela é um dano autônomo. E a vítima deverá ser indenizada pela equivalência dessa chance. E aí nós vamos ver um pouco mais na frente como a gente poderia chegar a esse cálculo dessa indenização. Mas o importante
é a gente ter em mente que a perda da chance não é dano futuro, é dano presente. Não é o dano futuro daquela vantagem que eu pensava em obter e que eu não vou obter mais. É um dano presente, é um dano atual, porque eu perdi agora a oportunidade de lá na frente saber se eu ia ou não obter a vantagem. Então é dano presente. Não corresponde ao benefício aguardado. Então a indenização pela perda da chance jamais deverá ser exatamente aquela equivalente à chance perdida, porque ela não corresponde ao benefício aguardado, mas apenas à probabilidade de que esse benefício viesse a surgir. Então, para que a gente identifique uma situação de perda da chance, a gente precisa verificar se a vítima, tá certo, estava em um processo aleatório que foi interrompido pelo ato ilícito, em um processo aleatório que podia representar uma vantagem ou não. E aí depois nós vamos transplantar esse conceito para a atividade do advogado. Tá certo? Então eu tenho um processo aleatório, o sujeito pode ganhar ou perder, e o advogado jamais poderia ser responsabilizado pelo valor integral da perda. Tá certo? Porque o processo é aleatório, ele não sabe se vai sagrar-se vencedor ou não. Então a teoria da chance a gente pode também chamar de teoria da aposta perdida. Eu estou apostando, tá certo? Mas eu não sei se vou ganhar ou não. O sujeito joga na loteria, mas não sabe se vai ganhar ou não. Probabilidade. Existem probabilidades. Mas existem situações em que essas probabilidades são interrompidas. No Brasil, por exemplo, o leading case no STJ sobre a perda da chance foi exatamente num concurso, num jogo, que era o famoso jogo Show do Milhão, onde o sujeito tinha que ir lá na televisão e responder várias questões, e aí no final, na última prova, aquela candidata que estava lá no final teria que responder a uma das quatro, era uma pergunta com 4 alternativas, e essa pessoa teria que optar entre uma das alternativas para ganhar ou não o prêmio, e todas as alternativas estavam erradas. Então essa pessoa foi ao judiciário e obteve uma indenização que não foi equivalente ao prêmio que ela obteria se acertasse a resposta. Não foi equivalente, porque nós não podemos saber se ela iria acertar ou não. Só que ela perdeu a chance de saber se ia acertar ou não quando todas as respostas estavam erradas. Então é a teoria da aposta perdida. É isso que nós vamos indenizar, é a aposta perdida, e não a vantagem que foi perdida. Porque essa vantagem, ela é um dano eventual, seria um dano hipotético, porque nós não poderemos ter certeza absoluta da obtenção da vantagem. Em algumas situações, que nós vamos ver, mas eu já vou adiantar, a indenização pela perda da chance pode ser até muito próxima do valor da vantagem perdida, quando a gente puder identificar situações, tá certo, em que as probabilidades de obtenção da vantagem sejam tão grandes que o valor da perda da oportunidade ou da aposta perdida vai ser próximo ao da vantagem que foi efetivamente, cujo a obtenção eu perdi a chance de saber se ia ou não conseguir. Então, a perda da chance não se confunde, portanto, com lucro cessante. Não é dano futuro, é dano presente. E se nós formos entre dano emergente e lucro cessante, se a gente fosse enquadrar a perda da chance, a gente diria que é um dano emergente, sim. É um dano concreto, atual, é um prejuízo efetivo, que pode ter natureza material, natureza patrimonial, melhor dizendo, ou não. Depende de quê? Do benefício que foi perdido no final, da vantagem que eu esperava obter se eu tivesse chegado ao fim do processo. Se essa vantagem, ou se esse prejuízo que não foi evitado por conta da interrupção do processo tem natureza moral,
tá certo? Ou natureza extrapatrimonial, como ocorre, por exemplo, na maioria das ações de Estado, tá certo? Na área de família, você vai encontrar muitas situações extrapatrimoniais em que pode haver perda da chance. E essa perda da chance, então, vai ter natureza de dano moral. Tá certo? Como pode ter natureza de dano moral e patrimonial. Tudo depende da vantagem que era esperada se o processo não tivesse sido interrompido. Quais são os pressupostos, então, para que eu tenha caracterizada a responsabilidade pela perda da chance? Primeiro, o pressuposto geral de responsabilidade civil, que é a prova do dano, obviamente, e o nexo causal, tá certo? Entre o dano e a atividade que gerou aquele dano. Isso é o pressuposto geral da obrigação de indenizar qualquer que seja ela, que tenha natureza subjetiva ou objetiva. Mas existe um outro pressuposto específico para a perda da chance e que precisa ser realmente valorado, que é a seriedade e a realidade da chance perdida. Não é qualquer chance que vai ser indenizada. Não é qualquer chance perdida. Então, o sujeito que está a caminho da casa lotérica para fazer um jogo da Mega Sena, entendeu? Já está com o jogo pronto, e no meio do caminho é atropelado, e por isso vai para o hospital e não pode realizar aquela aposta, não vai poder, tá certo, depois cobrar a indenização pela chance perdida, a não ser que ele tivesse como, que é, obviamente, entendo quase impossível, provar que o jogo que ele iria fazer naquele dia era o jogo que foi o jogo vencedor. Então, as chances precisam ser sérias, precisam ser... potencial dessa chance, ele precisa ser realmente um grande potencial. E isso tem sido levado em conta pelos tribunais para fixação das indenizações. Então, o Tribunal de São Paulo, por exemplo, tem um acórdão bastante interessante em que um torcedor, acho que na Copa do Mundo da Alemanha, havia um concurso patrocinado pela Coca-Cola, em que você colacionava um certo número de tampas e aí preenchia um determinado número no site do concurso para concorrer a uma viagem à Alemanha para assistir a Copa do Mundo. E um consumidor, então, colacionou as tampas e foi lá preencher, se inscrever ou concorrer ao concurso, e por conta de um problema do site, ele não conseguiu preencher os dados necessários para que concorresse a essa viagem. E aí entrou com ação de indenização contra a Coca-Cola, e o tribunal entendeu que não havia seriedade nessa chance. Quer dizer, a possibilidade dele ganhar ou não ali era tão ínfima, tão pequena, tá certo? Em razão do número de concorrentes, que o tribunal, então, entendeu que não havia seriedade na chance. Então, as chances têm que ser sérias. Mas somente a análise do caso concreto é que vai dizer se realmente as chances eram sérias ou não. Vamos imaginar agora, na atividade do advogado, o patrocínio de uma ação temerária, tá certo? Uma ação contra a jurisprudência toda dominante do país inteiro, e onde haja uma situação de que o advogado não interpõe um recurso, omite uma providência. Naturalmente, tá certo, que essa é uma situação concreta que vai ter que ser analisada. Quais eram as chances reais daquela vantagem ser alcançada no final, se o processo não tivesse sido interrompido. No tocante à quantificação dos danos, a indenização, como eu falei, ela será sempre menor do que a indenização ou do que o valor do benefício que seria esperado ao final. E a avaliação dessa chance ou do valor dessa chance perdida deve ser feita
normalmente, e é o critério que eu considero mais correto, e eu vou chegar depois no tocante à questão do advogado propriamente dito, mas é comparando, tá certo, com a vantagem esperada. Então eu vejo qual seria a vantagem esperada, tá certo? Quantifico a vantagem esperada, se ela tiver natureza patrimonial, e dentro de um cálculo de probabilidades eu posso chegar a um valor por essa perda da chance, que de acordo com a seriedade ou não da chance, vai ser maior ou menor, mas jamais igual à própria vantagem perdida. Perda da chance decorrente da má atuação do advogado. Então vamos agora elencar as hipóteses, e eu vou também citar alguns acórdãos em que a jurisprudência tem entendido pela responsabilidade do advogado pela perda da chance. Eu elenquei basicamente 8 situações e vou comentar cada uma delas. Seria a falta de propositura da ação judicial, a não interposição do recurso, a omissão de providências, como no caso da omissão de produção de provas, extravio de autos do processo, não interposição de recurso de natureza especial e extraordinária, ausência de apresentação de contrarrazões de recurso, ausência de sustentação oral em recurso. Nem todas essas situações vão gerar, podem ficar tranquilos, vão gerar responsabilidade civil do advogado. Eu vou elenquei essas situações porque foram situações que eu colhi na jurisprudência, em que ora se entendeu pela responsabilidade do advogado, ora se entendeu que não havia responsabilidade do advogado. E vocês vão ver aqui também, nas decisões que eu vou mencionar, que o critério para quantificação do dano causado pelo advogado nessas situações também não tem sido uniforme. A jurisprudência não tem sido nem majoritária ainda, nós estamos identificando um critério para se quantificar essa indenização. Muitos acórdãos têm considerado, a meu ver, equivocadamente, a perda da chance apenas como dano moral. E aí se concede indenização a título de dano moral mediante arbitramento do juiz. Em outras situações, tem se condenado o advogado à devolução dos valores recebidos a título de honorários, despesas e custos, na hipótese em que, por exemplo, ele perde o prazo do recurso, deixa transitar em julgado uma sentença sem recorrer, ou não propõe a ação e o direito material é atingido, tá certo, pela prescrição em razão da não propositura da ação dentro do prazo, e aí, nessas situações, nós temos vários casos em que o advogado é condenado apenas à devolução do que tenha recebido a título de honorários e custos. Não me parece que essas soluções sejam as soluções tecnicamente mais corretas em relação à aplicação da teoria da perda da chance. Me parece que o correto, e nós temos também outras decisões que têm aplicado esse critério, é proceder ao balanço estatístico das probabilidades e reparar a perda da chance com base numa porcentagem da pretensão da demanda. Então, se a minha demanda busca a obtenção de um benefício econômico, eu vou calcular a perda da chance com base num potencial, num percentual, tá certo, de êxito que eu teria para alcançar aquele benefício. Ou se a minha demanda é para evitar um prejuízo, é uma demanda, por exemplo, de defesa, tá certo, eu também posso fazer esse mesmo cálculo, esse mesmo balanço estatístico de probabilidade. E esse foi o critério usado pelo STJ, por exemplo, nesse leading case que eu falei do show do milhão. Eles fizeram um balanço de prognósticos e condenaram ao pagamento da indenização no valor de 1/4 do valor do prêmio final, já que eram 4 alternativos e ela teria 25% de chance de ser vencedora ali. E esse foi o valor da indenização. Então, em relação àquelas situações que eu mencionei para vocês, aquelas 8 situações, eu vou já excluir algumas situações de cara que eu entendo que não cabe discussão de perda da chance. Por exemplo, começando da mais corriqueira,
Ausência de sustentação oral no recurso. Acho que praticamente impossível, eu não sei se o doutor Cláudio está aqui, vai me dizer se já teve algum caso que uma sustentação oral definiu o êxito ou o não êxito de um recurso, né? Nós, advogados, que habituadamente estamos lá na atividade de fazer sustentação oral, sabemos que em muitos casos, e não é a Câmara do doutor Cláudio, às vezes nem somos ouvidos, né? Existem situações em que os desembargadores não são atentos ao que nós falamos. E todos os casos os votos já vêm prontos, tá certo? E dificilmente sofrem qualquer alteração por conta da sustentação oral. Eu já tive até casos em que havia erro de fato no voto do relator de um recurso nosso e que eu apontei da tribuna e que recebi a resposta dele muito gentil de que eu, se quisesse, que interpusesse depois os embargos de declaração. Entendeu? Então, a ausência... Coisa que você não sabia. Então, a ausência de sustentação oral no recurso não me parece que implique na perda de uma chance séria, tá certo, a ponto de gerar responsabilidade civil do advogado. Como acho também que a ausência de apresentação de contrarrazões no recurso também dificilmente pode gerar essa responsabilidade civil, porque quando você já chega na fase de recurso, você já tem todo o acervo de alegações e de provas ali produzidas, e normalmente as contrarrazões são um resumo ou uma reiteração das teses que já foram apresentadas. Então, ainda que possa representar efetivamente, por parte do advogado, a violação do dever de diligência, tá certo? E aí, um agir com culpa, sim, mas para que a gente tenha caracterizado o ato ilícito, eu tenho que ter violação do dever e dano. O artigo 186 expressa e dano. Não basta violar o dever, tem que haver dano. E aqui, a ausência de apresentação de contrarrazões a recurso não me parece passível, tá certo, de causar dano concreto, efetivo ao cliente. Então, eu entendo que nessas situações também não haveria responsabilidade do advogado. Agora, nas outras situações, que são as mais comuns, como omissão de providências, especialmente omissão de produção de prova, então, no curso de uma ação, um advogado, por negligência, não arrola uma testemunha que seria essencial para elucidar a demanda e favorecer o direito pretendido por seu cliente, ele age sim com negligência, ele viola seu dever de diligência e pode ser responsabilizado. Agora, claro que nessa situação o cliente vai ter que provar que houve realmente violação do dever de diligência, vai ter que provar que aquela prova que foi omitida pelo advogado era realmente essencial ou poderia levar ao êxito da demanda, e vai ter, tá certo, que provar também que o advogado teria como saber que aquela prova era essencial. Ou seja, se é uma prova testemunhal, é o cliente que vai ter que indicar a testemunha e dizer sobre que fatos aquela testemunha poderia depois. É óbvio que o advogado não vai poder adivinhar isso. Então, o cliente vai ter que provar todas esses fatos, e é uma situação de responsabilidade realmente subjetiva, não, tá certo? Subjetiva. Tem que ser provada a culpa. Tá certo? Então, mas é uma situação que pode gerar, sim, indenização por perda da chance. E as duas outras situações, que são as situações mais frequentes, é exatamente a não interposição do recurso, a perda de prazo para interpor recurso ou para ajuizar a ação judicial. Então, você tem várias decisões. Aqui eu tenho, por exemplo, eu trouxe uma
do Tribunal de Justiça de São Paulo, num caso em que o advogado, desculpe, não de São Paulo, do Rio Grande do Sul, em que o advogado, isso aí vocês podem pesquisar nos sites, vocês colocam perda da chance em todos os sites dos tribunais, vocês vão obter vários acordos. Então, eu vou falar rapidamente, vou até me abster até de dar os números das apelações para tomar tempo, mas só falando para vocês do fato. Então, a situação eram duas advogadas que foram contratadas para ajuizamento de ação securitária, de ação de indenização contra a seguradora, que nós sabemos que tem um prazo de prescrição de 1 ano, tá certo? A ação do segurado contra o segurador, e a ação não foi proposta. Então, aquela demanda foi... a demanda não foi perdida, mas o direito de discutir a questão foi já obstado ab início pela prescrição. No caso, pela prescrição não, não é prescrição, não é decadência. É prescrição que é pretensão resistida. Então, o prazo de prescrição impediu que a ação tivesse curso. Então, impediu que o segurado tivesse a chance de saber se ele ia ganhar ou perder a demanda. Ele poderia perder a demanda, sei lá, o seguro não estava pago, a seguradora poderia ter defesas, tá certo? Muito embora dificilmente as seguradoras ganhem essas defesas, mas ela poderia ter defesas, sim, que poderia impedir que a ação fosse julgada procedente. Mas o segurado nunca vai saber se ele ia ganhar ou não aquela ação. Ele perdeu essa chance. E essa chance o tribunal entendeu de indenizar, mas aqui aplicou um critério que eu discordo, que foi exatamente de determinar a devolução dos honorários recebidos apenas. E aí, apesar do acordo se referir à perda da chance, aí não haveria propriamente perda da chance. Aí haveria apenas uma responsabilidade contratual, uma responsabilidade de inadimplemento, tá certo, do contrato, e apenas se determinou a restituição do status quo ante, mas não se condenou ao pagamento pela perda da chance, que seria o quê? Um percentual do valor que seria pretendido naquela demanda, um percentual, sim, da indenização, porque o advogado que é contratado, que assume o dever contratual de propor uma ação, que ele sabe que tem um prazo para ser proposta, e não propõe a ação, e com isso gera um prejuízo ao cliente, um prejuízo concreto, efetivo, porque ele perdeu a chance de discutir o seu direito, tem que indenizar. Tem que indenizar. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades, e existem casos em que há justificativas, tá certo? Existem casos de clientes que agem com má fé, e aí o advogado tem que estar sempre precavido dessas situações. Então, o caso, por exemplo, de não interposição do recurso, quando o advogado entender que aquele recurso é incabível ou que não vai produzir o resultado favorável ao seu cliente, o advogado tem que registrar isso, tá certo? Tem que informar ao cliente que não aconselha propor o recurso, tá certo? Que a orientação estratégica é não propor por tais e tais razões, tá certo? E, dentro dessa situação, em o cliente insistindo na proposição do recurso, aí o advogado só tem 2 caminhos. Ou ele vai renunciar ao mandato, ou ele vai propor o recurso, sim, advertindo ao cliente que está propondo, apesar de discordar ou de não acreditar na viabilidade daquele recurso. O que o advogado não pode fazer é simplesmente não propor o recurso no prazo. É deixar escoar o prazo, apesar da orientação do seu cliente de interpor aquele recurso. Tá certo? Nós agimos no exercício da prestação de um serviço. O contrato de mandato é o exercício do poder de representação convencional, de agir em nome de outrem, do mandante, sob as instruções dele. Se eu não concordar com as instruções dele, eu tenho
que renunciar ao mandato. Eu tenho que denunciar o contrato, já que o contrato de mandato permite que o advogado possa denunciar o contrato mediante a renúncia a qualquer momento. Então, o advogado pode fazer isso. Se o advogado descumpre as instruções do cliente, tá certo, no exercício do mandato, ou seja, ainda vinculado ao contrato de mandato, o que é que está acontecendo? Ele está descumprindo um dever contratual dele, que era seguir a instrução do seu cliente. E se está violando um dever contratual, tá certo, ele está agindo com o quê? Com culpa. A culpa, inclusive, na responsabilidade civil contratual é sempre presumida, porque a violação de um dever contratual já é culpa, tá certo? Então, se essa violação gerou qualquer tipo de prejuízo ao cliente, e aí esse prejuízo vai ser averiguado, vai ser quantificado, ele vai ter que indenizar. E aí você pode dizer, não, mas ele não ia ganhar esse recurso nunca. Sim, mas ele queria ter discutido aquele recurso. Existem situações em que as pessoas são tão apaixonadas pelas suas causas, pelas suas demandas, que não conseguem aceitar, tá certo? Um argumento meramente jurídico. Entendeu? Não, eu quero discutir o meu direito do Supremo. Mas, meu senhor, o Supremo jamais vai admitir esse seu recurso. Ele vai ser inadmitido pelo Tribunal de Justiça, depois eu vou entrar com agravo, o agravo vai ser negado o segmento, eu vou entrar com argumentar. Jamais o seu direito vai ser discutido pelo Supremo Tribunal. Mas, em determinadas situações, é impossível se convencer o constituinte dessa situação. Então, às vezes, você tem, tá certo, que propor. E o constituinte tem o direito, porque ele quer discutir. Tudo bem, ele vai perder, mas ele quer ter a satisfação, às vezes até pessoal, de ter levado a situação até as últimas consequências. E como o direito de ação é um direito fundamental, constitucional, ninguém pode ser obstado de levar a sua demanda ao judiciário. Certo? Então, mesmo nessas hipóteses, pode haver, então, um dano, tá certo, para o cliente, que pode ser, numa situação dessas a que eu me referi, um dano até moral puro, de não ter nenhum efeito patrimonial, porque se as chances de êxito da demanda forem realmente zero, tá certo, então não há como se falar em prejuízo material pela perda da chance, mas haverá um prejuízo, sim, de natureza moral, porque eu contratei alguém, tá certo, para representar um direito meu perante o judiciário, porque eu não tenho legitimidade, tá certo, para sozinho pleitear em juízo, e esse alguém descumpriu para comigo um dever contratual. E aí, essa parte, essa vítima, merece sim ser indenizada. Sofreu um dano, houve violação de dever legal, houve culpa e houve dano, ainda que o recurso não tivesse chance alguma de êxito. Então, nos casos de não interposição do recurso, eu acho que o advogado tem realmente que municiar-se de todas as cautelas e assumir a posição. Não vou interpor o recurso. E o cliente, então, vai ou concordar, isso deve ser exigido do cliente, essa concordância, tá certo? Advertido e exigido, tá certo? Às vezes o cliente pode não responder, tem situações, você manda um e-mail, uma carta com aviso de recebimento, manda um e-mail com aquela resposta automática, entendeu? Você tem que comprovar, tá certo, que cercou-se de todas as medidas que seriam necessárias, tá certo, para evitar que mais na frente aquele cliente que ficou calado, tá certo, ouviu depois uma outra opinião de outro advogado, mas podia ter entrado, ou de repente ouviu na imprensa que a jurisprudência de repente mudou de linha, que também pode acontecer. Por isso que o fato da gente ter uma posição já pacificada nos tribunais não deve ser, como regra, o empecilho para a interposição do recurso, porque nós vemos a toda hora a jurisprudência mudar de rumos, e que tem que mudar mesmo, porque o papel da jurisprudência é esse, senão nós ficaríamos aqui engessados, o ordenamento jurídico estaria engessado, sem possibilidade de evolução. A evolução do ordenamento jurídico, especialmente do direito civil, depende e muito
da alteração da jurisprudência. Então, eu já passei da hora, eu finalizo essa minha exposição dizendo aos senhores que os advogados que são diligentes e cumpridores dos seus deveres, que eu acredito que sejam todos que estão aqui, não precisam estar preocupados com responsabilidade civil pela perda da chance. Muito obrigado.